Hello, titia chegou. Hoje eu vou fazer um conteúdo a pedido de uma pessoa, minha querida Lidiane Vieira, me pediu para falar sobre relacionamentos. Eu achei interessante que ela me pediu isso um dia depois de eu ter conversado com a Claudinha Vilas Boas, e entre os nossos assuntos estava relacionamentos, e a Claudinha me falou de um texto do Instituto IOSCAS, que fala de relacionamentos. Vocês tiveram aí um texto chamado A Cura, né, do Instituto IOSCAS, um texto fantástico, e eu trago ele aqui agora para vocês, para dar aqui o embasamento para o que eu quero falar a respeito de relacionamentos. Claudinha Vilas Boas, minha gratidão, meu amor, por este texto, mais esse texto fantástico. Lidiane, este conteúdo de hoje é em sua homenagem, minha querida. Esse texto ele foi publicado, no Instituto IOSCAS no dia 2 de fevereiro de 2022 e o título é Saturação. O Rio de Janeiro é uma linda cidade espremida entre o mar e as montanhas. As complicações que a sua localização geográfica gera à engenharia viária, exigindo a construção de inúmeros túneis e viadutos para viabilizar o tráfego, se compensam pelas belezas naturais que essa mesma situação proporciona. Diferente não é com a vida. Problemas de difíceis soluções costumam nos compensar pela luz que oferecem, desde, é claro, que saibamos lidar com as armadilhas existentes para não nos deixar aprisionar nas sombras das incompreensões. Eu precisava pensar. Quando acontece de uma determinada ideia reinar a ponto de impedir a presença de 1000 outros pensamentos, significa que algo precisa de entendimento para que seja possível se libertar daquela emoção. Sim, existe uma relação simbiótica entre coração e mente. Sentimentos têm o poder de travar ou impulsionar ideias. Por sua vez, pensamentos têm a capacidade de construir ou desmanchar emoções. O peso ou a leveza dos dias tem sua origem nesta relação intrínseca que temos de aprender a dominar. Do contrário, seguiremos escravos dos nossos desequilíbrios. Canção Estrelada é um xamã, tá, gente? Que aparece nos textos dele. Canção Estrelada dizia que todos têm o seu lugar de poder, um local onde a conexão, seja com nossa essência, seja com esferas existenciais mais sutis, permite um maior intercâmbio de ideias e sentimentos, apurando a nossa percepção e sensibilidade. Quando acontece, temos a nítida sensação de que a engenharia cósmica abriu um túnel a permitir passagem entre as montanhas que nos impediam de seguir adiante. Em casa, gosto de me sentar em uma antiga poltrona como se fosse uma plataforma de embarque. Noutras vezes, sinto vontade de estar junto à natureza, me deixando envolver pelas maravilhosas vibrações telúricas. Então, subo a Pedra Bonita, um enorme platô de granito de frente para o mar. Tendo como som apenas o uivo dos ventos atlânticos, com vista para diversos bairros, é possível sentir a pulsação desta complexa metrópole, não deixando dúvidas de que as cidades, como os demais seres, também possuem, além de identidade única, ciclos com fases próprias e características singulares. Em síntese, nascem, crescem, vivem, adoecem, muitas se curam, tornam-se soberanas, outras se deterioram. Todas envelhecem e depois morrem, algumas renascem. De Tenochtitlan à Babilônia, de Constantinopla a Roma, são muitos os exemplos legados através da história. Naquele dia, o agradável clima de abril permitia um céu azul, sem névoa e com uma temperatura amena. Perfeito para me recostar em uma pedra, me deixar maravilhar com a paisagem, serenar as emoções e dar asas aos pensamentos. Havia algo que eu precisava entender para retirar o peso que fazia as minhas costas vergarem. Após 12 anos, o meu casamento estava a ponto de saturar. Sem demora, algo precisava de modificação. A qualquer momento eu poderia explodir ou implodir. A palavra saturação tem vários significados em diversos ramos das ciências.
Existencialmente, quando um relacionamento leva alguém ao limite que consegue suportar, entra em ponto de saturação. Junto com a solução, se perde a beleza e o encanto. O convívio, como fonte de alegrias, fica contaminado e, como acontece com as cidades, termina por se destruir. Eu precisava entender os equívocos existentes nas causas que levaram à saturação para demonstrar os seus efeitos insalubres. Fechei os olhos e deixei os pensamentos voarem livres por um tempo que não sei precisar. O incômodo é apenas o sintoma, como se a alma, sufocada por respirar um ar viciado, pedisse para que a janela da vida fosse aberta. Quando um relacionamento se torna doloroso ou traz sofrimento por tempo demasiado, significa que adoeceu. Como em qualquer doença, será preciso encontrar a cura. Do contrário, a enfermidade o destruirá. Os casos de saturação são aqueles que o indivíduo não suporta a incompreensão sobre seus próprios sentimentos. A dor já não se mantém pela ação de outra pessoa, mas pela ausência de reação capaz de evitar que a doença termine. Acreditamos não ter o que fazer ou, por medo, imaginamos que o remédio seria mais desconfortável do que a enfermidade. Não é verdade. Assim eu me sentia. Ela prosseguiu. O sentido de existir da ferida é abrir espaço para a luz penetrar. Elemento fundamental à cura da alma. Ali está enraizado o sofrimento. Quando não deixamos a luz entrar, a dor, que veio nos mostrar o amor que desconhecíamos, perde o sentido primordial e se torna um aspecto avesso à evolução. Era Cleo, a bela e esbelta bruxa morena, com seus vestidos coloridos e esvoaçantes. Ela tinha fama de fazer magia com seu caldeirão de ideias. Sentou-se ao meu lado, sem pedir licença, e alertou. Não adianta se valer de remédios para amenizar os sintomas. Nesses casos, o equilíbrio oferecido pela química é apenas um paliativo. Como tal, apesar da breve sensação de alívio, não impedirá que as raízes do sofrimento continuem a se espraiar dentro de você. Em solução de vontade, coragem e amor próprio, será necessário ir à origem para erradicar aquilo que machuca definitivamente. De modo doce, porém com firmeza na voz, ela disse: todo sofrimento tem cura. Vá ao início onde tudo começou. Entenda as permissões indevidas que você concedeu em maior volume ou por mais tempo do que deveria. Desmonte-as uma a uma ao assumir a postura de quem passará a se respeitar. Resgate-se. Renasça em si mesmo. Senão, como uma cidade sem comando nem hierarquia, as sombras e as dores se tornarão a lei. Você irá se deteriorar até que sobrem apenas as ruínas abandonadas. Expliquei a ela que não era assim tão fácil. Eu estava cansado de brigar, de tentar valer minhas razões, de usar os argumentos mais óbvios, mas não adiantava. Falei que cedia para evitar conflitos. Acreditava não ter jeito. Eu apenas queria tornar a dor suportável para não sucumbir. Cleo franziu as sobrancelhas como quem discorda e esclareceu. Sem dúvida, ceder significa saber ouvir, passo fundamental para entender o outro. E passo seguinte, permitir que ambos saiam de onde estão para se encontrarem onde nunca estiveram. Todos avançam. Ela fez uma breve pausa para acentuar a diferença. No entanto, quando apenas um faz o movimento, estimula a estagnação do outro no comodismo de quem não quer sair do lugar. Na sequência, como vício ou repetição, nenhum dos dois avança. Em verdade, reúnem na mesma cela, em cumplicidade, a intransigência nociva de um com a tolerância perniciosa do outro. E ela prosseguiu. Para um relacionamento saudável, se faz ceder de parte a parte. Momentos de desconforto têm as suas razões de existir, pelo movimento que impõe,
mas a suavidade tem de predominar e prevalecer. Aprendemos uns com os outros, crescemos juntos, eis a face luminosa dos encontros. Devemos dizer sim para muitas coisas, mas não podemos dizer sim para tudo. Há de existir um limite, sempre. Esta é a fronteira do respeito. Dentro de cada pessoa existe um espaço sagrado que não pode estar violado. Quando se profana um templo, a luz se afasta. Cléo tornou a fazer uma pausa antes de acrescentar. Somos causa das nossas próprias dores emocionais. Todo sofrimento sinaliza uma ferida ainda não cicatrizada, um aprendizado não concluído. Relacionamentos se fundamentam em permissões mútuas. Contudo, qualquer concessão necessita de limite. Senão, ocorrerá uma invasão para além do templo da individualidade, um solo santo que não se pode ser pisado por outra pessoa. Onde não há limites, o respeito desaparece e o abuso se torna uma regra. Perde-se a identidade. Contudo, jamais tente vestir a roupa da vítima. Será perda de tempo. Lembre, todas as permissões, mesmo as indevidas, fossem por consentimento contrariado, fossem pelo silêncio acovardado, foram autorizados por você. Não esqueça, qualquer pessoa só tem sobre nós o poder que concedemos a ela. Se o relacionamento está desconfortável, significa que as permissões precisam de uma análise mais apurada e, se for o caso, canceladas. Cléo franziu as sobrancelhas e comentou. Mais grave, com o passar do tempo, as permissões se avolumam, fazendo com que a outra pessoa acredite se tratar de um direito adquirido. Não é e nunca foi. Mas permitimos que pensasse assim. Na sequência dos dias, o sofrimento se intensificará até atingir o ponto de saturação. A vida se torna insuportável. Por não saber lidar com a situação, o indivíduo entorpece as incompreensões e anestesia as dores através do uso de remédios, álcool ou outras drogas. Trata-se de uma tentativa inútil de fuga. Pode-se fugir de muitas coisas, mas nunca de si mesmo. Você sempre se levará na bagagem. Você é a sua bagagem. Insisti que estava cansado de brigas, discussões e conflitos. Não cabia mais confusão em meus dias. Talvez o remédio fosse mais amargo do que a doença. A bruxa então comentou. Então, aprenda a conviver com a sua dor crescente. Escute música alta, frequente festas barulhentas, beba bastante, tome ansiolíticos para dormir, estimulantes para acordar, compre pílulas para a paz e a felicidade. Faça o impossível. Tente esquecer quem você verdadeiramente é. Permita-se destruir um pouco a cada dia. Porquanto, não se lamente. A escolha foi sua. E Cléo continuou a me surpreender. Temos medo do abandono. Receamos não pertencer a ninguém. Tememos viver sozinhos. Em verdade, o medo retira o que temos de melhor e nos submete ao pior da existência. O maior dos abandonos é quando desistimos de ser quem somos. Quem perde a si mesmo não terá mais nada a ganhar. Viver sozinho não é um problema tão grave quanto viver vazio. O medo nos leva a fazer a pior das escolhas ao deixar que escolham pela gente. Então, nos furta a liberdade e a dignidade. A ausência de conflitos aparentes não significa paz. Confessei que havia alguma razão nas suas palavras, mas não sabia como sair daquele labirinto. A bruxa me explicou. A porta de todos os labirintos existenciais se abrem para dentro da gente, nunca para fora. Encontre em si a coragem, pois esta virtude lhe mostrará que você é maior do que o maior dos seus problemas. Você é
Todos somos. Falei que a solução podia trazer muitos amargores, havia muitas questões e particularidades em jogo. Cleo esclareceu. O remédio só é amargo quando nos recusamos a tomá-lo na dose correta. Há que se ter boa vontade e agir de modo consciente. Nenhuma briga é necessária. Dei uma risada, só podia se tratar de uma brincadeira sem graça. É impossível conviver sem conflitos, afirmei. A bruxa meneou a cabeça e ponderou. Desde que haja clareza na mente e serenidade no coração, ainda que a outra pessoa demonstre inconformismo e revolta, a incompreensão dela só o atingirá, se você permitir. Ao entrar neste absurdo jogo, fará como sempre fez, reagindo no mesmo tom, dando margem a mais barulho e confusão. Ou cederá de novo. Então, perderá mais uma parte de si mesmo até não mais se reconhecer. Só os tolos brigam com os outros, pois querem a aceitação das suas verdades e razões. As pessoas maduras se esforçam para compreender quem são, fazem os ajustes internos sempre necessários, expressam a maneira como enxergam cada situação. Quando há compreensão da outra parte, seguem juntas. Caso contrário, jamais insistem, tampouco se detêm, seguem consigo mesmas. Cada pessoa decide a música que irá dançar, escolha a sua. Ao respeitar a si próprio, não precisará ser desrespeitoso com ninguém, ou o respeito não se completará. Ela olhou para o mar por alguns instantes, como se pedisse por inspiração para usar as palavras adequadas e prosseguiu. Expresse as suas razões de maneira tranquila e pausada. Seja objetivo e claro. Falar muito esgarça os argumentos. Explicar pouco causa maus entendidos. Daí em diante, viva as mudanças que trarão cura à sua alma. Interrompi para dizer que não era fácil assim. Cleo foi objetiva. Nem um pouco. O motivo é simples. Desejamos que a outra pessoa concorde conosco de imediato, que confesse os seus excessos, perdoe as nossas faltas, admita a verdade dos nossos argumentos e se encante com as mudanças sugeridas. Dificilmente acontecerá. Enquanto brigarmos para que ela aceite nossas razões, nada mudará, remédio errado. Teimar em modificar os outros é a maior causa de todos os conflitos. Por ironia ou tragédia, também o motivo das nossas dores. Somos mais arrogantes do que percebemos, mais tolos do que gostaríamos. Quando não conseguimos adequar a outra pessoa ao nosso gosto, o mundo nos molda ao seu sabor. Ora senhor, ora escravo. Os extremos se machucam. Eis a origem do paladar amargo que trazemos nos lábios e o preço irrisório pelo qual a nossa leveza foi vendida no mercado de quinquilharias. Tudo se inicia com uma queda de braço estúpida, inútil e desnecessária. E todos pedem. Irritado, eu quis saber como fazer. A bruxa não se alterou. Repetirei até que aprenda. Após expor as suas ideias de modo sereno e preciso, viva a sua verdade intensamente e, o mais importante, siga em frente. Perguntei a ela como fazer se a outra pessoa não quisesse me acompanhar. Cleo arqueou os lábios em leve sorriso e sussurrou. Siga mesmo assim. Isso fala sobre a sua dignidade, pois passará a se tratar com o respeito que merece. Sobre a paz, por perder o medo de ser quem você é. E sobre a liberdade, ao viver a sua verdade em toda amplitude e profundidade. Entende que o remédio jamais será amargo quando ministrado com amor e sabedoria? Ponderei que eu não gostava de rupturas. Cleo concordou. Embora nem sempre sejam desejáveis, por vezes são inevitáveis. Compreenda que nesses casos não haverá perda. Nada perdemos quando resgatamos nós mesmos de volta à luz. A bruxa me propôs um exercício. Pediu que eu fechasse os olhos. Depois, que relembrasse todos os movimentos feitos, as concessões indevidas realizadas por algum receio ou medo e como, pouco a pouco, eu fui me anulando
perdendo a minha identidade e individualidade na procura por algo que, na verdade, mais me tirava do que me acrescentava. Que eu aceitasse que situações assim não surgem de repente. O sofrimento se instala numa crescente ao longo do tempo, na proporção direta às concessões indevidas autorizadas até sufocar a alma por completo. Faça importante fazer a exata leitura de quando começou. Ali reside a origem da dor que sentimos, assim como se esconde o aprendizado que precisamos. É o início do tratamento. Em seguida, que eu projetasse os meus movimentos, posturas e escolhas dali por diante. Entretanto, era fundamental que eu desmanchasse qualquer mágoa ou ressentimento. Do contrário, a ferida não cicatrizaria. Ninguém avança sem perdoar. Que fosse sincero em admitir as enormes parcelas de responsabilidade que me cabiam. Cada qual escolhe as amarguras e delícias que experimenta. Eu tinha me perdido de mim. Somente eu poderia me reencontrar. Assim são os remédios para a alma, que eu me preparasse e quando me sentisse pronto, bastaria viver a cura. Não sei quanto tempo demorei nessa aventura. Revisitei momentos sombrios, vielas esquecidas, camas desfeitas, sonhos abandonados. Foi difícil, mas eu sabia que em cada um daqueles lugares tinha ficado uma parte de quem era eu. Existia um pedaço que havia sido trocado na tentativa de sentir, ainda que por instantes, uma vida que não era minha. A saturação é o incômodo causado por um estilo de relacionamento que, em alguns casos, precisa de desconstrução. Em outros, de demolição. Todo sofrimento significa a genuína face que necessita de diferentes projetos de reconstrução. Toda dor é o grito de uma alma que anseia por regeneração. Não era caso de buscar o que tinha ficado para trás, mas momento de seguir na transformação que me cabia dali para frente. Borboletas não retornam ao casulo em busca da lagarta desaparecida. Difícil não chorar ao se encontrar com a verdade. Impossível não sorrir ao reconquistá-la. Ao mexer o seu caldeirão de ideias, a bruxa oferecera o elixir sagrado da cura que se oculta dentro de cada pessoa. Este poder é meu e seu, é de todos. Quando abri os olhos, Cleo rodopiava misturada às gaivotas do outro extremo do platô. As lágrimas me embaralhavam a visão, ou talvez tenha sido a emoção. Por instantes, o seu vestido esvoaçante fez crer que fossem asas abertas, capaz de alcançá-la em voo sobre os mistérios e a cidade. Ioscas. Minha Nossa Senhora do Amor. Que é isso? Ave Maria. Bom, primeiro a dica da titia, depois desse texto. Guardem esse texto. Leiam e releiam. Porque antes de falar de relacionamentos, esse texto fala de amor próprio, que é a base para todo e qualquer relacionamento. Amor próprio inclui autorrespeito, automerecimento, autocuidado, autocura, autoperdão. Quando a gente entende que o principal amor que a gente precisa sentir é por nós mesmos, as coisas começam a andar. Não tem como não falar dele, né? O que foi que Jesus ensinou? Amai a Deus sobre todas as coisas e amai o que mesmo? O próximo. O próximo como a quem? Como a ti mesmo. Você é o parâmetro. Mas a coisa foi tão distorcida que parece que o ti mesmo nunca foi considerado. Outra coisa, nós fomos condicionados
pela manipulação, pela Matrix, a acreditar que relacionamentos precisam ser conflituosos. Se não tiver sofrimento, dor, chifre, ranço, ódio, ciúme, capricho, posse, não é relacionamento. O nome disso aí é doença. E para as doenças existe cura. Amor não causa sofrimento, gente. Causou sofrimento. Não é amor. O que acontece é que muitas vezes, pela falta desse amor próprio, a gente se contenta com qualquer migalha, qualquer coisa arada tá de bom tamanho. E é para qualquer relacionamento, tá, gente? É qualquer nível de relacionamento, mas é óbvio que aqui a abordagem é afetiva. Eu acho que o afetivo acaba sendo um dos que mais, né, geram tanto conflitos como felicidade. Porque nada como você estar de fato num relacionamento, aquilo que a gente chama de relacionamento 5D. E é possível, existe. Mas para isso, você precisa se curar. E o caminho de cura ou de autocura é individual e intransferível. Agora, quando os dois estão em processos de autocura, a conexão é muito benéfica para os dois. É mágico. Acontece que para isso, antes de mais nada, a gente precisa reconhecer a responsabilidade, não a culpa. Olhar para os relacionamentos passados e entender a responsabilidade. Porque muitos de nós abriu mão de muitas coisas para evitar conflitos. Muitos de nós batemos de frente muitas vezes porque queríamos ter razão. Tem uma frasezinha aí também que pode servir de parâmetro que é: eu quero ser feliz ou ter razão? Lá atrás eu queria muito ter razão. Muito. Fazia questão de ter razão. Só que olhar para trás e reconhecer isso não significa que você tem que se culpar. Era a sua mentalidade naquela época. Tá tudo bem. É reconhecer e continuar. Agora, gente, sem o trabalho, sem o desenvolvimento ou o resgate do amor próprio, não adianta. Sem o resgate da sua essência, não adianta. A gente se relaciona por pessoas por N fatores. E ninguém inicia um relacionamento achando que ele vai terminar. O problema é que muitas vezes se entra nesses relacionamentos iludidos. Às vezes até sabendo que o relacionamento não é lá a melhor coisa a se fazer. E mesmo assim a gente entra. Por quê? Carência. Carência é o pior conselheiro que existe para a questão amorosa. Você está carente? Procure suprir a sua carência olhando para você, não para fora. Porque a chance de você se envolver, né, de uma forma que vai te machucar é muito grande. Quando você está na carência, você está vibrando onde? Na falta. Na reclamação, muitas vezes. Que tipo de pessoinha você acha que você vai atrair na carência? Eu vou usar um termo aqui, tá? Curva de rio, gente. Curva de rio. Carência não é falta do outro. É falta de si. Porque ninguém vai suprir o teu vazio. Você está vazio por algum motivo relacionado, de repente, a algo que você não realizou, que você gostaria de fazer ou gostaria de ter feito, não tem coragem, tem medo, não confia que é capaz de fazer. Só que é como se a gente projetasse isso numa pessoa. Tem a tal da solidão e solitude, né? Solitude é quando você tem consciência e tem o prazer da sua companhia
e se descobre, né, como uma companhia agradabilíssima, onde você se basta. Você não sofre por não ter ninguém. Solidão é a falta de você, não é do outro. Nunca vai ser o outro. É isso que a gente precisa entender. Não é falta do outro, é falta de você. São muitas as armadilhas que foram colocadas no nosso caminho para que a gente fosse treinado e conduzido a distorcer o amor, a distorcer os relacionamentos. E hoje a gente começa a entender isso, começa a observar isso. Vocês olham aí essas porcarias dessas novelas, né? Para quem ainda assiste. O que é um núcleo familiar dentro de uma novela? É só conflito. Sabe? Aquela coisa é marido que bate na mulher, dali a pouco estão os dois na cama. Que tipo de informação está sendo passada? Que casamento é isso? É falta de respeito, é agressão. E que com uma... eu ia usar até uma palavra aqui. E com, né, alguns momentos, né, de sexo está tudo resolvido. Não, não está. Outra coisa, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, que veio enquanto eu... Músicas, frequências. As músicas têm grande parcela nisso. Eu mudei radicalmente, cortei muitas músicas que eu ouvia, que eu até gostava quando eu passei a observar a letra. Ah, mas é só uma música. É só uma música até você entender o que significam as vibrações, as frequências, a lei da atração. Quando você canta, você está decretando. Então existem músicas por aí que fizeram muito sucesso e que as pessoas repetem. Deixa eu até corrigir o que eu falei aqui. Eu falei, né? Não é só uma música quando a gente tem consciência do que é, do que são as frequências. Mas mesmo para quem não tem, aquela energia vai reverberar. Porque quando a gente canta, geralmente a gente coloca a nossa emoção. O que que cria? O que que co-cria? É a emoção. Então quando você diz, você não vale nada, mas eu gosto de você. Que tipo de pessoa você está atraindo para o teu campo? Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo. Que tipo de relacionamento você está atraindo para você? Já pensou nisso? Já parou para pensar nisso? Nós reforçamos, está tudo em nós. Infelizmente existe aí uma distorção que insiste, né? Que quando a pessoa realmente ama, tem aquela coisa toda do sofrimento e não sei mais o que. Não tem, entendam isso de uma vez por todas. Quando um relacionamento se torna doloroso ou traz sofrimento, significa que ele adoeceu. E como qualquer doença, precisa encontrar a cura. Do contrário, a enfermidade o destruirá. O sentido de existir da ferida é abrir espaço para a luz penetrar, elemento fundamental à cura da alma. Quando não deixamos a luz entrar, a dor que veio nos mostrar o amor que desconhecíamos perde o sentido primordial. Gente, amor não traz sofrimento não, isso é conversa fiada de gente trevosa que não tem o que fazer da vida e adora jogar conversa fiada para cima das pessoas. Ao longo da vida, nós fomos nos desrespeitando, nós fomos nos diminuindo, nós fomos nos depreciando, nós fomos nos ferindo de fato para poder caber dentro daquela caixinha do relacionamento, da convivência, de tudo mais. Nós não somos estimulados a conversar, a falar honestamente. E muitas vezes a pessoinha do lado de lá também não está a fim de ouvir, mas mesmo assim é preciso falar. A honestidade sempre vai ser o grande caminho de cura. Eu não posso estar num relacionamento
pela metade ou aos pedaços. Se você quer um relacionamento pleno, você precisa estar pleno. Só estando pleno, você vai viver a sua vida de forma plena e, inevitavelmente, você vai atrair alguém tão pleno quanto você. Para isso, você precisa se amar, se respeitar, se perdoar, porque a gente fica, né, macetando, principalmente quando a gente ganha consciência, né? Mas como que eu fiz isso? Como que eu me envolvi com fulano? Mas como eu fui capaz? Pelo amor de Deus, minha gente. Tudo que a gente fez teve uma razão. Não há problema nenhum. O problema é a gente ficar vivendo em função daquilo. Travando a nossa vida em função daquilo. Não há necessidade. O que passou, passou. Hoje eu faço diferente. Como pode melhorar? Como eu posso melhorar? Fazer uma análise, né, ou uma autoanálise dos relacionamentos, do que foi, do que não foi, de como eu agi, de como eu não agi, do que eu quero, do que eu não quero, traz clareza sobre como eu posso me melhorar, eu posso me curar, eu posso me trabalhar, ou para melhorar o relacionamento atual, ou para me abrir para um novo relacionamento que venha pleno. Mas não é se culpando, se condenando, se julgando por atitudes do passado que a gente vai fazer isso. Curar as feridas é deixar a luz entrar. E a luz traz clareza, traz o entendimento de que foi como tinha que ser. Foi ali que eu aprendi que eu não quero mais para minha vida. Foi ali que eu aprendi que eu devo ser o que eu sou. Foi ali que eu aprendi que eu não preciso me esconder atrás de nenhum subterfúgio para manter uma relação. Foi ali que eu aprendi que eu não preciso de migalhas. Foi ali que eu aprendi que apenas retomando o meu poder, eu posso viver uma vida plena, com ou sem alguém. Olhar para esses relacionamentos que, né, eventualmente nos causaram sofrimento, olhar para esses relacionamentos e agradecê-los é também um processo de cura. É liberar essas energias e entender que se nós aprendemos, eles foram nossos professores, como em algum momento nós também fomos professores deles. Agora, independente de qualquer coisa, a lição que fica desse texto, que fica para qualquer assunto de relacionamento é: eu em primeiro lugar. Eu me amando, me respeitando, me curando. Eu desenvolvendo esse senso de merecimento, sabendo que eu mereço sim um relacionamento maravilhoso. Porque eu sou uma pessoa maravilhosa. Tudo que vem pra gente vem por atração, vem por merecimento. Ah, uma coisa importante que eu não posso deixar de falar. Ah, mas é que eu vivo um relacionamento porque é um karma. Vai nessa que você vai se lascar de verde e amarelo, viu? Você não precisa ficar numa relação por karma. Isso não existe, ou existiu até bem pouco tempo. Você pode muito bem, se há uma treta com a pessoa, resgatar de outra forma. Não tem essa, gente. Deus não criou leis para que as suas criaturas sofressem. Você se submeter a um relacionamento por conta de karma, eu não sei o que é pior.
E não adianta fugir, tá? Se enfiar em droga, bebida, cigarro, só para não lidar com as suas dores. Você não foge de você. Cruel, né? Você não foge de você. A grande pergunta é: você precisa fugir de você? Você não tem cacife para se bancar, para lidar com as suas questões? Qualquer coisa é suficiente para nos manipular se nós permitirmos. Você consegue entender o quanto nós temos o poder de ação das nossas vidas? A gente não precisa de nada marromenos, principalmente no relacionamento. Se o teu relacionamento está marromenos, é porque a tua relação com você está para baixo de marromenos. Então é hora de você olhar para dentro. É hora de você resgatar esse amor próprio. É hora de você trabalhar a autoadmiração, o autorrespeito, trabalhar o autoapoio, o autocarinho. O auto-perdão, eu sempre vou falar de perdão porque a gente muitas vezes se coloca na posição de estar numa relação mais ou menos porque a gente não se acha merecedor, porque a gente se culpa inconscientemente de algo. Culpa é uma tragédia na vida de qualquer pessoa. Aí tem a coisa do karma também, né? Então, como eu sou culpado porque lá eu fiz uma presepada, eu tenho que aguentar essa coisa mandada como meu parceiro. Tem não, tá? Agora, é uma escolha sua. Se você acha que tem, não há texto, palavras, atos ou ações que vão te convencer do contrário, porque é você com você. Então, existem muitas crenças arraigadas por conta de relacionamentos tóxicos, mas que tem que ser assim. Não tem não, tá? Só para vocês saberem que não tem. Todo sofrimento tem cura. Vá ao início onde tudo começou. Entenda as permissões indevidas que você concedeu em maior volume ou por mais tempo que deveria. Nós damos permissão. Quando alguém vem e fala alguma coisa relacionada, vamos dizer, à nossa natureza e a gente passa a se moldar para caber, nós autorizamos aquela pessoa. Sabe o que eu acho engraçado? Tem gente que entra em relacionamento sabendo exatamente como a pessoa é, depois quer modificar o jeito. Pô, mas tu não conheceu a criatura desse jeito, quer mudar o quê? O pior não é isso. O pior é a pessoa se modificar para caber naquela caixa. E aí, meu filho, tu vai cedendo, vai cedendo, vai cedendo, vai cedendo. Quando você vê, você já não tem posse de si. Você nem se reconhece mais. E não há nada pior do que a gente não se reconhecer. Resgate-se. Essa frase aqui, eu acho que essa frase, mas são tantas aqui, mas vou destacar essa frase. Renasça em si mesmo. E isso a gente só faz olhando para dentro, se entendendo, se olhando com um olhar de não julgamento, de serenidade, de aceitação, de perdão, de amor, de compaixão para conosco. A gente só pode doar isso para o outro se a gente tem com a gente. E trabalhar isso nos ajuda a acessar esse senso de merecimento e a entender que nós estamos aqui sim para viver uma vida plena em todos os aspectos, inclusive ou principalmente nos relacionamentos. Porque realmente não há nada melhor do que você estar num relacionamento maravilhoso com você e, consequentemente, você atrair um relacionamento afetivo tão maravilhoso quanto a relação que você tem com você. Aí eu diria que é perfeito. E isso é possível. Mas para quem verdadeiramente quer. Tá bom, minha gente? Eu daria uma live, eu poderia ficar horas falando desse texto, mas eu acredito que o próprio texto em si, né, o próprio texto já falou por si, e eu trouxe aqui o que eu achava, né, o que eu entendo que é interessante trazer. O link desse texto fica na descrição, leiam e releiam quantas vezes forem necessários, porque é o tipo de lição e de entendimento que a gente precisa ter muito claro.
nós merecemos amor sim. Primeiro o próprio, na sequência vem os demais, tá bom? Claudinha, meu amor, mais uma vez gratidão. Muita gratidão por esse texto fantástico. Lidiane Vieira, meu amor, eu espero que esse texto fale com você naquilo que você necessita e que as minhas palavras de alguma forma também sejam úteis. Um grande beijo para vocês duas, um beijo para vocês que estão aqui, que esse texto de fato possa trazer clareza e despertar este amor próprio que a gente realmente precisa trabalhar, tá bom, minha gente? Obrigada pela companhia, fiquem com Deus. Amanhã a titia volta. Um grande beijo, gente, fiquem com Deus.